Campeões do Vestibular, com o professor Helder Carneiro. Saudações, campeões! Tudo bem? Eu sou o professor Helder Carneiro e, conforme eu combinei com você, a gente vai responder agora o restante das questões do TD sobre República Velha, pessoal. Não esqueci de você não, viu? Tá aqui a gravação para que você possa conferir passo a passo da 10ª até a 15ª questão, que foram as questões que faltaram, tá certo? A gente, na última transmissão, falava justamente sobre o governo Campos Salles, não era? Enfim, o segundo presidente da República Oligárquica, o senhor Manuel Ferraz de Campos Salles, ele foi um dos principais governos desse período. Eu diria até talvez o mais importante governo da República Oligárquica, porque foi no governo dele que nós tivemos a criação da política do café com leite, da política dos governadores, políticas essas que marcaram profundamente toda a República Oligárquica, ok? Gente, na sequência, nós tivemos aí o governo Rodrigues Alves. Rodrigues Alves governou de 1902 a 1906. E eu selecionei aqui algumas características marcantes. Primeiro, a famosa política de urbanização e saneamento público do Rio de Janeiro. O senhor Rodrigues Alves, ele efetivou essa política principalmente na capital do país, ou seja, o Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro era uma cidade que havia crescido de forma rápida, de forma desordenada, de forma desorganizada, e isso acarretou inúmeros problemas. Primeiro, de ordem pública, com relação à própria questão de saneamento básico. O Rio de Janeiro não contava com um sistema eficiente de esgotos. Várias pessoas que viveram nessa época relatam, tá certo, que ao andar pelas ruas do Rio de Janeiro, era preciso andar com muito cuidado e olhando para o chão para não tropeçar em lixo. Olha só, né, que situação. Outro grande problema eram os surtos, as epidemias que haviam lá no Rio de Janeiro em virtude dessa falta de saneamento público, essa falta de um sistema de esgoto. Ok? Várias epidemias, como a epidemia de febre amarela, epidemia de leptospirose, até peste negra, galera, até a peste bubônica tivemos lá no Rio de Janeiro. Então, o prefeito na época, o senhor Pereira Passos, juntamente com o presidente da República, eles vão dar início a uma série de medidas para sanar esses problemas. Primeiro, reurbanizar, abrir espaço na cidade, construir, né, um sistema de esgoto eficiente. Não é à toa que o Rio de Janeiro se transformou num canteiro de obras, tá certo? Num grande canteiro de obras. É evidentemente que uma das primeiras coisas que acabaram sendo feitas foi abrir espaço. E aí, galera, muito prédio derrubado. E isso gerou também um gravíssimo problema, porque muita gente ficou desabrigada. Vários cortiços foram derrubados para se abrir espaço na cidade. Essas pessoas desabrigadas, muitas delas acabaram subindo os morros cariocas, ok? Bem, abrir espaço, construir sistema de esgotos era resolver apenas uma parte do problema. A outra parte, pessoal, era com relação às epidemias. E para isso foi contratado o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E quando perguntaram ao senhor Oswaldo Cruz qual a solução para essas epidemias, ele foi logo dizendo: vacinar o povo, gente. Olha, quando os agentes de saúde da prefeitura chegavam nas casas das pessoas, principalmente aquelas que foram afetadas, né, pela política de urbanização, muitas delas haviam perdido suas casas, enfim, as pessoas não recebiam bem esses agentes. Ou seja, esse sistema de vacinação não estava sendo eficiente. E numa medida autoritária, a Prefeitura do Rio de Janeiro acabou baixando uma lei polêmica, a lei da vacina obrigatória. Agora o agente de saúde ele ia com a polícia. Se o indivíduo não recebesse o agente, a polícia lá agia. Evidentemente que isso não deu certo e acabou gerando um conflito famosíssimo que nós conhecemos como a famosa Revolta da Vacina de 1904. A Revolta da Vacina basicamente foi
uma das primeiras revoltas urbanas que nós tivemos aí na República Velha, viu, gente? Por alguns dias, população e polícia se degladiaram nas ruas do Rio de Janeiro e, é claro, o comércio fechou, enfim, foi um quebra-quebra geral, mas o problema foi contornado. Evidentemente, as autoridades conseguiram, né, pacificar, digamos, a revolta, tá certo? Bom, ainda no governo Rodrigues Alves, em 1903, nós tivemos a compra do Acre. Olha só, o território brasileiro se constituía, né, com essa dimensão que ele tem hoje em 1903. E aí muitos alunos até me perguntam em sala de aula, mas Helder, para que comprar o Acre? Gente, compramos o Acre para evitar uma guerra. Nessa região que na verdade pertencia à Bolívia, haviam muitos brasileiros trabalhando nos seringais, extraindo, né, o látex para a indústria da borracha. O problema é porque estava acontecendo muito atrito entre brasileiros e bolivianos. Foi aí que o governo federal agiu para evitar uma guerra. Na época, inclusive, né, o ministro das Relações Exteriores era o famoso Barão do Rio Branco, que foi quem tratou da compra deste território. Beleza? Gente, um outro aspecto do governo Rodrigues Alves foi a famosa política de valorização do café, criada a partir do Convênio de Taubaté. Helder, explica isso daí pra gente, pelo amor de Deus. Calma, gente, vou explicar. Olha só, em 1906, o Brasil teve uma produção recorde de café. E evidentemente que produzimos mais do que a nossa capacidade de venda. Resultado, sobraria café. E se sobra café, prejuízo. Foi aí que os cafeicultores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram na cidade paulista de Taubaté e decidiram que o café que não foi vendido seria comprado pelo governo federal. E o governo faria o que com esse café? Daria ao povo? Claro que não, pessoal. Esse café seria destruído justamente para evitar que o preço do produto caísse. Então, o Convênio de Taubaté, ele desenvolveu o que nós chamamos de política de valorização do café. Como foi criado no finalzinho do governo Rodrigues Alves, ele de fato foi efetivado no governo do seu sucessor, tá certo? E quem foi o sucessor de Rodrigues Alves? Eu me refiro ao senhor Afonso Pena. Mas professor, por que Afonso Pena governou de 1906 a 1909? Tão pouco tempo, ou seja, ele não completou o quadriênio. Pessoal, infelizmente o senhor Afonso Pena morreu. Mas eu selecionei algumas características importantes do governo dele. Primeiro, a prática daquilo que foi estabelecido no Convênio de Taubaté. Ou seja, a política de valorização do café foi efetivada no governo Afonso Pena, ok? Outra coisa que também não posso deixar de falar é que o senhor Afonso Pena ele reaparelhou as Forças Armadas. Ele comprou navios de guerra para o Brasil, ele comprou, né, novos fardamentos, novas armas, enfim, ele reaparelhou basicamente a Marinha e o Exército Brasileiro, ok? E o lema do governo Afonso Pena era um lema bastante interessante. No seu governo dizia que governar é povoar, justamente porque foi Afonso Pena quem incentivou bastante a imigração para o Brasil. Inclusive vamos ter aí a chegada dos imigrantes japoneses no Brasil nesse contexto, tá certo? Bom, com a morte do presidente Afonso Pena, assumiu o vice. E quem era o vice-presidente? Eu me refiro ao senhor Nilo Peçanha, que governou de 1909 a 1910. Bom, eu selecionei aqui duas características do governo Nilo Peçanha. Primeiro, a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, né, que eu quero dar um certo destaque, porque era a primeira vez que se criava um determinado órgão para cuidar dos assuntos indígenas, ou seja, o índio se tornou uma preocupação, tá certo? Em virtude, pessoal, de uma série de problemas acarretados com relação a disputas de terra. Olha só, né? O índio brasileiro ainda, né, sofrendo esse tipo de problema. Aliás, é um problema que até hoje existe, tá certo? Então, o SPI ele foi criado para proteger esses interesses do índio. E depois, evidentemente, vai ser criada a FUNAI, que vai
dar continuidade a essa luta, né, pelos direitos indígenas, tá certo? Outro aspecto importante do governo Nilo Peçanha foi a campanha civilista, gente. E essa campanha ela vai marcar o processo eleitoral para a escolha do novo presidente. Tínhamos dois candidatos fortíssimos. Um que era militar, que era o Marechal Hermes da Fonseca, e o outro que era civil, que era o famoso Rui Barbosa. Creio eu que você deve lembrar, porque na última transmissão a gente falou do Rui Barbosa aqui. O Rui Barbosa foi aquele cara que, né, foi ministro da Fazenda e que a política que ele colocou em prática acabou gerando a famosa crise do encilhamento, né, gente? No comecinho aí da República Velha, tá certo? Essa campanha civilista, ela foi encabeçada pelo Rui Barbosa e era muito simples. Era através dessa campanha que o Rui Barbosa pedia para o povo votar no candidato civil, no caso ele, do que votar no candidato militar, que era o Hermes da Fonseca. Bem, mesmo com campanha civilista, o senhor Rui Barbosa não venceu as eleições. Afinal de contas, minha gente, o povo brasileiro ainda sentia com muito pesar os efeitos da crise do encilhamento no próprio bolso. O governo Hermes da Fonseca, ele inicia em 1910 e durou até 1914, galera. Basicamente, foi um governo marcado por fortíssimas convulsões sociais e políticas. Foi um governo extremamente turbulento. Para você ter uma ideia, mal esse governo ele havia começado e já tinha que enfrentar aí uma das maiores e mais famosas revoltas que ocorreram na República Velha. A famosa Revolta da Chibata, que ocorreu lá no Rio de Janeiro e foi uma revolta de marinheiros. Os marinheiros protestavam contra os castigos físicos que estavam submetidos caso cometessem infrações, e muitas vezes infrações simples, ok? Além disso, é claro, além das chibatadas que levavam, esses marinheiros protestavam contra os péssimos salários que a marinha pagava e a péssima alimentação fornecida. Bom, nessa revolta, os marinheiros simplesmente tomaram navios de guerra do Brasil, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a capital caso o presidente não resolvesse o problema. Gente, Hermes da Fonseca ele teve que fazer um acordo, embora mesmo ele não tenha, né, cumprido com a sua parte. Mas essa foi a famosa Revolta da Chibata. Outra coisa criada pelo Hermes foi a política das salvações, que foi uma forma de fortalecer o seu governo e, ao mesmo tempo, tentar afastar aquelas oligarquias que não eram do lado do presidente dos poderes estaduais. Evidentemente que não deu muito certo, principalmente porque, em São Paulo, Hermes da Fonseca não conseguiu afastar as oligarquias contrárias ao seu governo do poder. Inclusive, pessoal, em meio a essa política das salvações, a gente vai ter uma revolta famosa aqui no Ceará, a famosa sedição de Juazeiro, e famosa porque envolveu aí, de certa forma, o famoso Padre Cícero Romão Batista, né? Essa revolta de Juazeiro, ela foi praticamente organizada pelos famosos coronéis ali da região do Cariri, tá certo? Que juntos acabaram derrubando o governador do Ceará na época, o tenente-coronel Franco Rabelo. Bom, outro aspecto que marcou aí o governo Hermes da Fonseca foi a Guerra do Contestado. E aí eu vou te dar uma dica. Se você entendeu bem a Guerra de Canudos, que nós falamos na última transmissão, a Guerra de Contestado ela tem aí características bem parecidas. Primeiro porque você vai ter, né, uma população pobre que vai habitar justamente essa área, pessoal, que eu me refiro, é a área ali entre Paraná e Santa Catarina, ou seja, ocorreu no sul do país. A gente vai ter, inclusive, beatos que vão participar, líderes religiosos que vão também ter uma participação. Olha só, lembra muito mesmo, né, a Guerra de Canudos. Lá em Canudos nós tínhamos quem? Lá em Canudos nós tínhamos o Antônio Conselheiro. Aqui em Contestado nós vamos ter o famoso beato José Maria, tá certo? Bem, e o desfecho, galera, também muito parecido. Lá em Canudos, genocídio, aqui não foi diferente, genocídio também, tá certo? Então, a Guerra do Contestado, ela manchou aí com sangue, certo? Esse contexto histórico. Bom, a gente já tem agora
condições de resolver a 10ª questão. Olha só, acompanha aí. A caricatura satiriza a revolta da vacina ocorrida durante o governo de Rodrigues Alves. Ela evidencia que, então, o que é que a revolta da vacina evidencia? Evidencia uma política saneadora do então presidente, né, que visava principalmente atender aos apelos das camadas populares que reivindicavam melhorias de condições de higiene da cidade. Foi isso que fez com que o governo federal, ele em parceria com o governo municipal do Rio de Janeiro, fizesse todo esse investimento para reurbanizar a cidade? Claro que não, né, pessoal? O item A está errado. Olha o item B. O programa de reurbanização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro, que pretendia estimular a imigração e a entrada de capitais estrangeiros, modernizando a capital e, é claro, dando fim às epidemias que geravam inúmeros problemas. Hein? Olha, claro que o item B está correto, você vai marcar o item B, e se você marcou o item B, parabéns, você acertou a questão, tá certo? Item C, item D e item E estão totalmente errados. Olha só o item C. A execução do programa do presidente era voltada para o bem-estar da massa popular? Nunca foi, né, pessoal? Se fosse, por exemplo, com relação àquelas pessoas que foram praticamente desabrigadas, a prefeitura teria resolvido o problema delas, e não foi isso que aconteceu. O item D diz: o médico sanitarista Oswaldo Cruz, antes de iniciar o processo de vacinação em massa da população, esclareceu os mesmos a respeito dos benefícios médicos. Gente, um dos grandes problemas era a própria ignorância das pessoas com relação ainda à vacina, tá certo? Então, não houve aí uma campanha de conscientização. Se houvesse, até talvez tivesse minimizado mais os problemas. Não foi bem isso que aconteceu. Item E. Tal revolta ocorreu devido ao descontentamento popular frente ao governo, pois não foram disponibilizadas o número suficiente de vacinas. Também não está correto, gente. 10ª questão, item B de bola, ok? Bom, galera, na sequência vem o governo Venceslau Braz. Venceslau Braz governou o Brasil de 1914 até 1918. Coincidentemente, como você sabe muito bem, o mesmo período da Primeira Guerra Mundial. E é claro que o Brasil ele tem uma história interessante com esse conflito. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial para o Brasil foi, diria para vocês, positivíssima, né? Por quê? Porque acabou provocando um certo desenvolvimento industrial no Brasil. É importante ressaltar que o Brasil ele era muito dependente dos produtos industrializados da Europa. Mas como a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial ela ocorre neste continente, no europeu. Enfim, como a Europa estava em guerra, o Brasil teve que produzir aqui o que antes comprava de lá. Então foi dessa forma que a nossa indústria ela tem realmente aí um salto significativo, ok? Bem, evidentemente que a indústria que se desenvolveu no Brasil foi a indústria de bens de consumo imediato. Eu me refiro à indústria têxtil, à indústria de calçados, à indústria alimentícia, certo, pessoal? Outro detalhe importante, já que estamos falando de um surto industrial, é a questão operária no Brasil, tá certo? Nós sabemos que não havia nenhuma legislação trabalhista nesse período, então isso significa o quê? Significa que o trabalhador ele não tinha segurança nenhuma. O patrão poderia demitir na hora que bem quisesse, não havia uma política salarial, não havia nenhuma lei que protegesse e amparasse o trabalhador. Na verdade, a questão operária no Brasil, ao longo da República Velha, é tratada como um caso de polícia. A gente sabe que as primeiras leis trabalhistas no Brasil surgiram apenas na década de 30 com o presidente Getúlio Vargas, certo? Bom, meus amigos, veja bem, nós já estudamos aí uma boa parte da República Oligárquica. E agora a gente vai tentar entender aqui a decadência, né, dessas oligarquias no Brasil, tá certo? E a década de 20 foi o período em que essas oligarquias elas declinam. Eu vou aqui lembrar com vocês dois aspectos importantíssimos para a decadência da República Oligárquica. O primeiro deles é o movimento tenentista, que teve um papel crucial aí no fim da República Oligárquica. E, é claro,
O outro é com relação às famosas oligarquias dissidentes. Então, vamos falar logo das oligarquias dissidentes, depois a gente fala do tenentismo. O que eram as oligarquias dissidentes, hein, minha gente? Pessoal, as oligarquias dissidentes eram as outras oligarquias que existiam no Brasil. A oligarquia do cacau, a oligarquia do algodão, a oligarquia industrial, a oligarquia da borracha, a oligarquia do açúcar. Evidentemente que essas outras oligarquias, elas também queriam participar do poder político. Porém, nesse período, você sabe que apenas duas oligarquias se revezavam no poder. A paulista e a mineira, ou seja, a do café e a do leite. Então, as oligarquias dissidentes eram essas outras oligarquias que existiam no Brasil e que queriam participar do poder político, mas eram praticamente impedidas devido ao monopólio exercido pela oligarquia do café e do leite no cenário do poder político federal no Brasil. Tá certo? Então, isso eram as oligarquias dissidentes. E o tenentismo, hein, gente? O que foi esse movimento? Olha, o movimento tenentista foi o movimento da jovem oficialidade do Exército Brasileiro, que vai ter um papel importante, porque esses jovens oficiais, eles queriam moralizar a política brasileira. Eles estavam cansados de assistir, né, um país cheio de corrupção. Eles acreditavam, os tenentes, que eles podiam salvar a pátria, ou seja, eles estavam ali influenciados por um ideal de salvação nacional. O movimento tenentista ele é curioso porque ele tem características importantíssimas. Vamos enumerar aqui algumas. Primeiro, defendia uma forte centralização do poder político. Era um movimento, né, da jovem oficialidade do Exército, ou seja, era um movimento formado por militares. Segundo, eles tinham um ideal de salvação nacional. Eles defendiam que o voto aberto era o grande mal e o que permitia, pessoal, né, praticamente a corrupção no país. Por isso que o movimento tenentista vai defender a instituição do voto secreto no Brasil. Tá certo? E esse movimento ele vai tentar moralizar. Eles não vão levantar nenhuma bandeira político-partidária, tá certo? Então eles não têm aí uma ideologia política bem definida. É outra característica desse movimento tenentista. E esse movimento ele acabou aí realizando algumas revoltas que foram cruciais, que a gente vai falar agora. Bom, vamos falar agora sobre o governo Epitácio Pessoa. Pessoal, eu selecionei aqui algumas características que marcaram esse governo. Primeiro vamos falar da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela ocorreu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo, e ela tinha o objetivo de realmente desenvolver, a partir daquele momento, uma arte que fosse genuinamente brasileira. A gente sabe que a arte no Brasil ela sofreu muita influência europeia, né, pessoal? Muita influência europeia, e os modernistas, os artistas que participaram desta semana, eles tinham essa proposta, a proposta de chocar, e eles chocaram mesmo. Eu me refiro a artistas como Tarsila do Amaral, Menotti Del Pique, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim, essa galera toda, sem dúvida nenhuma, realizou aí essa semana que acabou, né, marcando o início do modernismo no Brasil, tá certo? Então a Semana de Arte Moderna foi um dos aspectos mais importantes do governo Epitácio. Outro acontecimento são as revoltas tenentistas. No caso, a primeira revolta tenentista que tivemos no Brasil foi a revolta do Forte de Copacabana, que tem como causas principais a insatisfação dos tenentes com a política das oligarquias no Brasil, tem como causa a prisão do presidente do clube militar, Hermes da Fonseca, o fato dele ter feito declarações fortíssimas contra o presidente da República, e o candidato que saiu vitorioso nas eleições para
à presidência o senhor Arthur Bernardes. Enfim, a revolta do Forte de Copacabana basicamente durou 2 dias, pessoal. Começou no dia 5 de julho e no dia 7 de julho, praticamente 17 tenentes que ainda resistiam resolveram sair do forte e ir em direção ao Palácio do Governo para poder depor, né, o presidente Epitácio. É claro que eles não chegaram nem próximo ao Palácio do Governo. No caminho, inclusive, um civil se uniu aos 17 tenentes, e o que fez com que muitos chamassem o movimento também de Revolta dos 18 do Forte. E é claro, eles foram alvejados, só 2 sobreviventes aí. Então, o governo Epitácio Pessoa, ele tem esses aspectos importantes. Vamos para a 11ª questão? Então, vamos lá. Na década de 20, inicia-se o processo de decadência da velha estrutura política montada no final do século XIX. Alguns setores sociais já não aguentavam mais ficar calados diante de um modelo de país arcaico, ainda privilegiando as velhas estruturas agrárias. Assinale a alternativa correta a respeito da situação descrita acima. Então vamos ver aqui as opções. Olha o item A. O processo de decadência ao qual o texto se refere está relacionado ao fim de uma era de grande prosperidade industrial no Brasil? É claro que o item A está falso, uma vez que nós não tivemos essa grande prosperidade industrial. Na verdade, ele fala justamente aí da década de 20. Basicamente, o que nós tivemos de importante nesse período é o processo de decadência da República Oligárquica. Vamos ver o item B. O tenentismo foi um movimento que demonstrou o descontentamento dentro do Exército com as velhas estruturas da República Velha. E aí, você marcou o item B? Se marcou o item B, pessoal, pode comemorar, viu? Você acertou. A gente definiu ainda há pouco o tenentismo como sendo aquele movimento da jovem oficialidade do Exército que pretendia moralizar a política do Brasil. Eles estavam cansados daquela política corrupta que marcava a República Velha. Eles acreditavam que o voto aberto, os coronéis, enfim, eles representavam toda a podridão da política daquele período. E eles, os tenentes, acreditando no espírito de salvação nacional, pretendiam conscientizar as pessoas para lutarem contra essa corrupção toda, tá certo? Então o item B, se você marcou, está verdadeiro. O item C, o item D e o item E, pessoal, estão errados, mas vamos ver aqui o porquê que estão errados. Olha o item C. A Semana de Arte Moderna está relacionada à crítica ao modelo de industrialização adotado pelo Brasil? Não, gente, o objetivo era, criar, desenvolver, inspirar uma arte genuinamente brasileira. D. A coluna Prestes pode ser considerada um exemplo de resistência das forças oligárquicas à opressão exercida pelo Exército da República Velha? Está totalmente errado. A coluna Prestes vai combater essas forças oligárquicas, certo? A coluna Prestes, pessoal, foi a maior realização do movimento tenentista. Vamos já falar sobre ela. Item E. O único movimento de reação contra as forças oligárquicas na República Velha foi a coluna Prestes? Claro que não, porque nós tivemos outras revoltas tenentistas, tá certo? Então, vamos para a 12ª, olha aí. Diversos intelectuais de São Paulo e do Rio de Janeiro, devido à iniciativa do escritor Graça Aranha, resolveram organizar uma Semana de Arte Moderna, dando ao nosso público a perfeita demonstração de que há em nosso meio, em escultura, pintura, arquitetura, música e literatura do ponto de vista rigorosamente atual. Assinale a alternativa que aponta o principal objetivo da Semana de Arte Moderna. E aí, hein, pessoal? Vamos ver, acabamos de falar sobre Semana de Arte Moderna. Vamos ver o item A. Divulgar a arte de São Paulo e Rio no Brasil e no mundo, era esse o objetivo? Claro que não. Romper com a influência modernista na arte brasileira, gente, a Semana de Arte Moderna, ela praticamente dá início ao modernismo. Mostrar a influência da arte europeia no Brasil não era só mostrar, era criticar essa influência. Valorizar a arte, a cultura e o homem brasileiro, tá aí. Uma arte genuinamente
brasileira, 12ª questão, item D de doido, ok? O item E fala em defender a República como um caminho para o desenvolvimento da arte brasileira. Também não é a opção correta. Então, 12ª questão, item D de doido. Olha a 13ª. Crianças de 9 a 14 anos trabalhavam comumente nas fábricas, recaindo sobre elas castigos físicos pesados. Crianças de 5 anos trabalhavam ocasionalmente nas indústrias e não escapavam de surras e castigos. Brincadeiras, conversas, vaias, ausência ao serviço, demora no banheiro eram consideradas faltas passíveis de punição, além da participação em greves, filiação aos sindicatos, erros no serviço, desobediência a quaisquer ordens e assim por diante. Não devemos nos espantar, portanto, de que as fábricas tenham sido frequentemente comparadas a cárceres e prisões. Olha aí, né? Uma questãozinha que retrata um pouco da realidade do trabalhador no Brasil durante a República Velha. A descrição do trabalho infantil aponta para um período da história em que... o que foi que nós falamos ainda há pouco sobre a República Velha e as relações trabalhistas? A gente disse que durante a República Velha não havia nenhuma legislação trabalhista. Então, a gente vai perceber uma altíssima carga horária, a gente vai perceber basicamente uma falta de legislação, péssimos salários, trabalho infantil, trabalho feminino, enfim, vários abusos de todas as formas que você possa imaginar. Então, vamos ver as opções. Item A. Por falta de uma legislação trabalhista, as crianças eram submetidas a uma situação que remonta ao período da Revolução Industrial na Inglaterra. E aí, era uma situação parecida? Você já estudou, né, a questão operária na Inglaterra? Né? Como é que era? Eles tinham uma carga horária alta de trabalho? Eles também não tinham nenhuma legislação? Eles também tinham trabalhos irregulares feminino e infantil? E aí? Claro que tinham, né, pessoal? O item A já é o nosso item verdadeiro, tá certo? Então, se você marcou o item A, você acertou a 13ª questão. Vamos ver as outras opções só para a gente ver o porquê que estão erradas, tá certo? Olha o item B. Apesar de haver uma detalhada legislação trabalhista, já está errado, não tinha legislação trabalhista. Item C. O esforço por uma legislação trabalhista que desfizesse a injustiça no ambiente de trabalho era a preocupação dos grandes proprietários industriais brasileiros. Gente, era uma preocupação dos grandes proprietários industriais ou uma preocupação dos operários? Então, está errado o item C. D. A legislação trabalhista era rígida. Pessoal, não tinha legislação trabalhista, já está errado o item D. As crianças eram vistas como uma força de trabalho indisciplinada, o que justificava a forma como eram tratadas enquanto os adultos eram respeitados no trabalho. Está errado também o item E. Então, resposta da 13ª, item A. Ok? Vamos adiante. E para fechar essa nossa revisão sobre República Velha, vamos falar dos dois últimos governos da República Oligárquica. Governo de Arthur Bernardes, pessoal, foi o penúltimo governo. Praticamente Arthur Bernardes governou todos os 4 anos em estado de sítio completo. Governo marcado por crise econômica e assim, o principal aspecto que eu ressalto do governo dele foi a coluna Prestes. A coluna Prestes foi a maior realização do movimento tenentista. A coluna Prestes, inclusive, não sei se você sabia, mas ela está no Guinness Book, o livro dos recordes, a maior marcha a pé já feita na história da humanidade. A coluna Prestes, ela percorreu quase 25 mil quilômetros a pé, pessoal, por várias cidades do Brasil. O objetivo, conscientizar o povo a lutar contra a República Oligárquica, a moralizar a política, denunciar as imoralidades, a corrupção da República Oligárquica. Esse era o papel da coluna Prestes, ok? Em 1927 ela acabou se desfazendo e assim, um dos seus principais líderes é um rapazinho que você certamente já deve ter estudado muito. Eu estou falando dele, Luiz Carlos Prestes, tá certo? Então, a gente depois vai falar um pouquinho sobre a história desse líder, mas está aí, coluna Prestes,
extremamente importante, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o governo Washington Luiz, o nosso último presidente da República Oligárquica. Eu selecionei aqui algumas características para a gente discutir. Primeiro, o lema do governo. Governar era abrir estradas para o Washington Luiz e ele até construiu algumas, como a própria rodovia Rio-São Paulo. Agora, é claro, gente, que os principais aspectos e aquilo que pode cair no Enem, que pode cair no vestibular tradicional, é aquilo relacionado à crise que pôs fim à política do café com leite. Uma vez que essa crise ocorre no governo Washington Luiz. E no epicentro dessa crise tem a crise norte-americana de 1929. Quando os Estados Unidos ele entrou nessa crise de 29, ele se fechou para o mundo. E isso atingiu o Brasil, uma vez que os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. Bom, houve uma preocupação por parte dos cafeicultores e isso afetou o acordo estabelecido entre a oligarquia paulista e mineira. Veja bem, Washington Luiz ele era paulista. Pelo acordo da política do café com leite, o próximo presidente da República tinha que ser mineiro. Washington Luiz, então, rompe com esse acordo, ele não apoia um mineiro, ele apoia um outro paulista chamado de Júlio Prestes. E aí, meus amigos, Minas Gerais, evidentemente, não gosta nem um pouco disso. Minas Gerais rompe com São Paulo, se alia com as oligarquias dissidentes, principalmente a da Paraíba e Rio Grande do Sul, e juntos lançam o famoso Getúlio Dornelles Vargas para a presidência. E olha que nós teríamos aí uma disputa enorme, né? De um lado teríamos o Júlio Prestes, que só uma observação, não é o mesmo da coluna Prestes não, tá bom, pessoal? Lá na coluna Prestes era o Luiz Carlos Prestes, ok? Então, o presidente Washington Luiz, ele lança Júlio Prestes e a oligarquia, né, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lançam o oligárquica Getúlio Vargas. Era uma disputa acirradíssima e, é claro, né, ganharia quem roubasse mais, uma vez que estávamos diante de uma eleição típica da República Velha. Bom, quem ganhou, como sempre, é quem tem a máquina pública ao seu dispor. O candidato do presidente Washington Luiz, Júlio Prestes, venceu. Mas como você já deve ter lido, ele não chegou nem a assumir o poder. Uma vez que estourou aí a Revolução de 30, e é claro, essa revolução acabou depondo o próprio Washington Luiz e conduzindo ao poder Getúlio Vargas. Com isso, era o início da famosa Era Vargas, ok? Então, veja bem, pessoal, a gente acabou praticamente fazendo uma revisão completa sobre a República Velha, tocando aqui nos principais aspectos, tá certo? Bom, com isso, vamos responder as nossas últimas questões. Olha aí a 14ª. A coluna Prestes, tendo adotado a tática da guerra de movimento, não só garantiu a própria sobrevivência em condições que lhe eram extremamente desfavoráveis, como se transformou num exército com características populares, cuja marcha pelo Brasil foi decisiva para que se mantivesse acesa a chama da Revolução Tenentista. Olha aí um texto da Anita Leocádia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes. Dentro das manifestações tenentistas, a coluna Prestes tinha como finalidade. Então, qual era a finalidade da coluna Prestes? Hein, pessoal? Apoiar economicamente as oligarquias cafeeiras? Não, né? Pelo contrário, havia uma crítica fortíssima a essas oligarquias, né? As oligarquias da política do café com leite. Bem, acabar com a República Oligárquica e instituir uma ditadura militar? Também não, pessoal. Instalar o socialismo no Brasil? Piorou. Moralizar a política brasileira através do voto secreto? Tá aí. Esse é o nosso item correto, né? O item D de doido, pessoal. Não podemos esquecer que a coluna Prestes, ela realmente tentava conscientizar as pessoas para, né, juntas estarem contra toda a imoralidade política, toda.
Não é à toa que nós dizemos que a coluna Prestes foi a maior realização do movimento tenentista, tá certo? E o item E está errado porque fala assim, mobilizar e conscientizar a classe operária de seus direitos trabalhistas. Não era essa a finalidade. E finalmente, a nossa última questão, a 15ª. Olha a charge. A gente tem aí quem? Getúlio puxando a cadeira de Júlio Prestes. Com base na charge acima e no estudo da Revolução de 30, podemos dizer que esta revolução representou a... E aí? Gente, revolução ou golpe, hein? Tá mais para golpe, né? Mas acabou sendo chamada de revolução. Vamos ver o item A. Chegada de Vargas ao poder? Hein? Vitória esmagadora dos paulistas? Eleição do paulista Washington Luiz? Deposição de Júlio Prestes? Instalação do Estado Novo? Pessoal, olha, muitos alunos já ficaram com dúvida no item A e no item D, tá certo? Mas a resposta correta é o item A, chegada de Vargas ao poder. Mas por que o D está errado? Porque, na verdade, Júlio não foi deposto. Júlio nem chegou a assumir a presidência. Ele venceu a eleição, mas não assumiu a presidência. Então, quem foi deposto foi o Washington Luiz. Então, resposta da 15ª, basicamente, pessoal, o item A, tá certo? Bom, eu espero que vocês realmente tenham gostado aí dessas questões. Eu vou aqui elaborar um outro TDzinho só sobre República Velha, outras questões, justamente para que vocês possam treinar, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem para mim, tá certo? Coloca aí nos comentários do vídeo que eu respondo assim que puder, tá certo? Um forte abraço, um beijão, sucesso e olha só, o Enem tá chegando. Vamos obter sucesso, gente. Valeu! Campeões do vestibular.